Olá, meus amores, tudo bem? E no vidinho de hoje vou fazer a parte 2, mostrando como ficou o resultado final desse trio de kit nichos de parede. Gente, o resultado ficou incrível. Mostrando aí pra vocês como que era a peça antes, dá pra vocês ver que era uma peça bem amarelada, bem manchada, estava bem suja. Sério, estava muito feia, né? Aqui estava bem descascada, bem manchada mesmo, de duas cores. Então, vou mostrar como que vai ficar. Utilizei a tinta acrílica Futura na cor branca e na cor azul marinho, pincel e rolinho. As únicas coisinhas que eu vou usar. Comecei ali pela peça mais pequena, comecei ali lixando. Já tinha lixado antes, né? Mas vim ali lixando para mostrar para vocês que não tem segredo. Só pegar ali uma lixinha d'água, né? E vim tirando as imperfeições, né? Tirando se tá alguma coisa mais grosseira, se tem alguma casquinha, né? Algum relevo. Tira tudo nessa lixinha, né? Só você vir ali com cuidado, como que já tá com esse fundo pintado de branco, então facilita muito, porque ela já tá com uma base de fundo, né? Então fica bem bonito. Só da gente já passar a lixinha já fica legal, né? Então eu vim ali, fiz por fora, fiz por dentro, né? Lixei todas as peças, tá? Só pra mostrar pra vocês que precisa, né? Peguei ali, logo em seguida, peguei um paninho pra tirar a poeirinha que ficou, né? Porque ela fica tudo esbranquiçadinha. Então, só pra tirar a poeirinha, pra não ficar grudando depois no pincel, né? Que senão fica cheio de gruminhos, né? Então, a gente faz isso só pra dar aquela limpezinha assim e não ficar empoeiradinho. Então, comecei ali, tô usando a tinta Futura Premium branca. Coloquei dentro desse potinho, que é um potinho de maionese, porque a latinha minha não tava tampando, né? Ela era de ferro, né? Então a tampa em cima não tava segurando mais. Então, para proteger, eu passei toda aquela tinta da latinha dentro desse potinho, porque tava rosqueando melhor, né? Então, para não estragar a tinta, coloquei aí dentro. O que que eu faço? Eu pego o pincel bem generoso, bem com bastante tinta mesmo, e venho passando. Comecei a fazer o lado de fora, né? Passei bastante tinta e em seguida venho com um rolinho para tirar os riscos do pincel, né? Então, o rolinho é a vida, né? O rolinho deixa bem niveladinho, bem bonitinho, não fica parecendo marca de pincel. É o que dá o charme, né, no negócio, né? E vim ali fazendo nele inteiro, né? Fui girando, giro de um lado, aí eu vou, pinto, giro do outro e vou fazendo ali uma sequência. E por já ter um fundo, a tinta, ela sugava rápido, ela secava rápido, né? A tinta que já estava embaixo, né? Eu passava, já tinha que vir logo com um rolinho, porque senão chupava assim a tinta e não dava, ficava parecendo uns risquinhos. Então, é assim, passei lá, aquele pincel generoso de tinta branca, já vem com um rolinho para nivelar. E aí, enquanto eu tô pintando outro lado, né, outra lateral, já tinha secado a primeira parte que eu comecei. Então, foi muito rápido, não ficava melado, não ficava grudando. E outra que a tinta Futura Premium é muito boa. Ela adere muito bem à peça, né? Esse nicho, ele era o nicho pequeno, né? Era o menor do kit. Eu dei apenas duas de mão e já ficou bem branquinho, bem acetinado. A tinta é maravilhosa, então com duas de mão ficou perfeito, né? Do jeitinho que eu queria. E passei ali toda a lateral, passei o fundo dela, a parte de baixo, ficou bem coberto, né? Vocês podem reparar que tava praticamente seca, né? Eu passava assim e já secava na hora. Então, já esperei o quê? Coisa de acho que uns 5 minutinhos. E já virei a peça e já comecei a fazer a parte de dentro. Pode reparar que tava bem amarelado, bem sujo por dentro, né?
mas já estava bem sequinho, então eu já comecei a fazer a parte de dentro também. Comecei ali com um pincel bem carregado, né? Comecei fazendo o fundo. E aí logo em seguida já vinha passando o rolinho e já fazia as laterais, né? Ela secava bastante rápido, então não era uma peça que precisava esperar muito tempo, né? Então, sério, o resultado ficou muito, muito bonito. Aí não tem segredo nenhum, né? Eu só vim fazendo, fiz o fundo, passei o pincel, passei o rolinho, depois fiz as laterais também, passei o pincel e logo em seguida já vim com o rolinho, para não ficar os risquinhos, né? Mas não tem segredo nenhum. É bem facinho para quem tem habilidade de mexer com tinta, faz uma sujeirinha bacana, né? Mas nada que uma água com sabão resolva, né? Elas são tintas à base d'água, então a gente não tem problema nenhum, né? Coloquei ali um carpete para não sujar a minha mesa. Então, assim, é só você ter cuidado, utilizar uma tinta boa, né? Que ela não vai ficar tudo melecada, grudando nas coisas, né? Vocês podem ver que eu passava, logo em seguida já secava. Então, não tive problemas contra o negócio ficar escorrendo, ficar grudando no dedo, enfim. Essa tinta acrílica é aquelas tintas de parede, sabe? Aquelas bases de parede. Eu utilizei essas cores porque foi a cliente que pediu, né? Ela queria o branco e queria o azul marinho. Então, eu tinha aqui em casa, eu utilizei elas mesmo, né? Eu também tinha tinta PVA. Só que eu não. A tinta PVA ela é própria para madeira, né? Só que não tinha muito, então eu teria que comprar mais peças para completar e dar duas, até três demãos se precisasse, né? Então o que que eu fiz? Eu usei essa acrílica mesmo, que é uma tinta de parede, né? Tipo latex de parede. E o resultado também ficou incrível, ficou muito bom. Podem ver aí, ó, que ficou bem coberto, né? Agora, essa daí é a parte chata, né? Que foi o nicho grande. Podem ver que tava bem manchado, tava bem amarelado, bem sujo. Segundo a cliente, falou que onde que ela tava, né? Na parede que ela tava, choveu, escorreu na parede e desceu no nicho. Por isso que ficou aquela marca bem amarelada ali, né? E ele realmente não tem o que fazer, né? Eu lixei ele tudo certinho. Passei ali uma buchinha para tentar tirar aquele amareladinho. Só que a gente não pode molhar com água, essas coisas assim, senão o MDF ele acaba estufando, né? E ele esfarela tudo, né? Então eu usei ali o máximo seco que eu pude, né? Passei ali uma buchinha ali com sabão para ver se conseguia arrancar o amareladinho. E arranquei o que eu pude. Tava bem mais encardido. Consegui tirar ali o máximo que eu pude, né? Então, pensei eu, falei assim, ai, vai ser a tinta agora que vai cobrir, nem se for pra mim dar uma mão a mais, né? Mas eu sabia que com a tinta já ia ficar um resultado muito bom. E comecei ele pintando a parte de dentro, né? Era uma peça grande, tentei colocar bem ampliado ali para vocês verem os pequenos detalhes, né? E passei ali o pincel no fundo, já vim com um rolinho para nivelar, né? Vocês podem reparar que a lateral lá ainda ficava manchadinho, né? Mas é igual eu falei, precisou dar 3 demão pra tampar tudo certinho. E a cliente me falou que ela tinha um apego sentimental por esse kit, uma recordação muito bonita, né? E ela não queria jogar fora, ela não queria
dá um fim nesse kit. Então ela falou: não importa o valor, eu quero que você restaure esse kit pra mim, pinta ele de novo pra ele ficar bem bonitinho, né? E eu fui lá e fiz, né? Olha ali, dá pra vocês verem quando eu tô passando o pincel. Quando eu passo a tinta, dá uma olhada na diferença das cores que estavam ficando, né? Dá pra vocês reparar que o kit estava bem amarelado, bem sujo. E essa tinta tem uma cobertura muito boa, né? Futura Premium, tá de parabéns. Ela é um acabamento muito... Ficou muito bom o acabamento dela nessa peça. Somente essa parte que estava mais manchada, né? Que eu tive mais trabalho, que eu precisei dar 3 demão. O restante, né, por fora, nas outras laterais, 2 demão foi o suficiente, né? E aquele mesmo esquema, passava uma camada bem generosa, bem grossa de tinta, e já vinha com um rolinho para acetinar, né, para nivelar e tirar as imperfeições do risquinho. E fui fazendo isso daí em toda a parte, né? Fiz no fundo, fiz nas laterais e fui tentando o máximo possível que cobrisse bem, né? E eu queria muito agradecer vocês por vocês estarem sempre aí comigo, né? O meu canal é novo, mas está crescendo a cada dia mais. E para você ainda que não é inscrito no meu canal, gente, corre lá. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificação, porque sempre que eu postar algo novo, algum videozinho novo, vocês vão ser o primeiro a receber. E claro, comentem muito, que isso me ajuda muito, né, a levar os meus vídeos para outras pessoas, né? Então, eu peço que vocês sempre estejam aqui comigo, sempre curtam tudo que eu comentar e recomendar, né, sempre meu vídeo para outras pessoas, porque aqui eu ajudo, né? Aqui eu faço passo a passo, vidinhos de reforma, vidinhos de faça você mesmo, né? Eu dou dicas de como você pode empreender dentro de casa, como você pode fazer algo e colocar isso para vender, né? Para ganhar uma renda extra, né? Então, eu peço para vocês que estão aí comigo para sempre estar me ajudando para o meu canal subir cada dia mais. Olha ali, já dava para ver, né? Que a peça já estava bem branquinha. Comecei, né, pela parte de dentro. Aí fui lá, já vim com a segunda demão, né, no fundo, nas laterais, e ficou tudo bem branquinho, né? Esperei secar essa camada, depois vim só com a terceira demão, naquela parte que estava mais manchadinha, né? Mas já ficou incrível o resultado. Eu virei ali, comecei a fazer a partinha da lateral de fora, né? Apenas uma demão foi o suficiente, né? Já ficou bem branquinha. Essa daí já foi a terceira demão que eu dei na parte de baixo, né? Que era aquela parte que ficou manchada, né? Dei 3 demão, né? Pra ficar bem branquinho, né? Vocês podem ver que a tinta já ficou bem perfeitinha. Tampou bem na terceira demão foi o suficiente para nivelar e ficar da mesma cor do restante da peça. Então, precisei dar 3 demão nessa parte de baixo. As outras partes, né, apenas 2 demão já ficou perfeita. Aí vocês podem ver, né, já secou ali a parte de dentro, já virei a peça e fui fazer a parte de fora, que seria atrás, né, do nicho. Olha lá, vocês podem ver que estava bem manchadinho, né? Tava bem feinha, assim, a parte de fora. Então, eu vim ali aplicando uma camada bem generosa, né? Com bastante tinta bem carregada, para tentar já na primeira camada chupar bem aquela tinta e me dar menos trabalho. Mas foi conforme eu falei, né? A parte grande, né? A peça grande, né? O nicho maior,
Com 3 demão ficou bem branquinha e o resultado ficou bem bonito. Vocês conseguem ver, né, a diferença? Quando eu passava a tinta, já dava uma boa cobertura ali na onde que tava bem amarelado. Ah, e lembrando vocês, geralmente essas tintas, né, látex, acrílica, as pessoas diluem ela com água, né? Elas têm ali a porcentagem da tinta e tem que colocar ali uma quantidade, né, de água para fazer a diluição para passar na parede, né? Por se tratar de um MDF, eu não diluí ela com água, porque eu fiquei com medo de, né, da água ali ter o atrito com o MDF e acabar estufando, né, acabar inchando esse MDF. Então, o que que eu fiz? Eu fiz ela pura, do jeito que tava ali no potinho, não fiz diluição nenhuma, então ela ficou uma tinta mais grossinha, por isso que me deu um acabamento, né, bem mais impecável, né, porque ela não precisou ser diluída, não ficou aguada, né, então a cobertura dela era bem legal, mas lembrando que eu utilizei ela pura, tá, não foi com diluição de água. Aí vocês podem ver, né, já estava fazendo a segunda demão do lado de fora, né? Já tinha feito por dentro, já estava bem branquinho, e comecei ali fazer a segunda demão do lado de fora. E ficou incrível o resultado, ficou bem branquinho, né? Fiz ali o fundo, fiz as laterais, e logo em seguida já reservei as peças brancas e já ia começar a fazer a parte azul. Está aí, né, a peça azul marinho, tá vendo? Tava bem manchadinha, tava bem craquelada, né, descascando. Utilizei ali a Futura Premium azul marinho. Essa daí estava na latinha, né, porque a tampinha já estava vedando bem, então por isso que eu deixei ela ali mesmo, eu não tirei. Vocês podem ver que olha como que já fica bem azul, bem escura a peça, já fica com o resultado bem bonito já na primeira demão, né? A cobertura dela foi muito boa, apenas uma demão já estava ficando bem azul mesmo, né? Comecei ali com o fundo, passava o pincel, já vinha com o rolinho logo em seguida e já fui para as laterais, né? Fui fazendo ali os cantinhos, né, para não deixar partinhas brancas, mas a cobertura dessa azul marinho também foi uma cobertura muito boa. Completei ali, né, a primeira demão da parte de dentro do nicho, né? Consegui já virar a peça e fui fazer o fundo, né? O fundo estava com uma tinta branca, então não achei interessante, né, deixar o fundo branco. Falei assim, já que é azul marinho, vou fazer todo o completo azul marinho, né? E vim ali pintando o fundo também, né? Passei ali uma mão bem grossa, já vim nivelando, né? Olha que bonito que ficou lá o acabamento. As laterais também, vocês podem reparar que, olha o jeito que ficava todo riscadinho. Então, quando a gente vinha com um rolinho, é que acetinava, né? E deixava a peça bem bonitinha. E fui fazendo assim nas laterais, né? Eu ia pintando de um lado e já ia virando, rapidinho secava, né? Pelo fundo já estar com uma tinta, né? De base, então ela secava bem rapidinho. Vocês podem ver, né, que minha peça branca ficou ali no fundo.
Claro que eu tomei bastante cuidado para não espirrar, né, o azul marinho nela, né, senão ia ficar cheio de pontinhos e teria que dar uma terceira demão. Então, eu fui com bastante cuidado, não coloquei muito lá perto, né, para não manchar, para não borrar. E vocês podem ver que eu já vim ali com a segunda demão, já passei ali a segunda camada de azul marinho e já vim nivelando para ficar bem bonito. Apenas duas demãos ficou perfeito esse nicho azul marinho, né? Fui fazendo ali a lateral também, né? E ficou bem legal o resultado final. Mostrando aí para vocês, né, como que ficou bem, um acabamento bem legal. Logo em seguida já estava bem sequinho, né? Já virei ali a peça para mim passar a segunda demão do lado de dentro. Já tinha feito a primeira, né? Aí vocês podem ver que já estava bem sequinha. Então, já vim ali com a segunda demão para ficar com o resultado bem perfeito. Podem reparar que eu utilizava o pincel mesmo bem encharcado, né? Bem molhado, para deixar, né, bem encharcado mesmo. Minha intenção era essa. O rolinho que acetinava e deixava bem perfeitinho o resultado final. Fui fazendo ali no fundo, já fiz nas laterais, né? E ficou bem bonitinho já o resultado final do lado de dentro do nicho, né? Logo em seguida, já vim fazendo ali as laterais do lado de fora, né? Que era onde que tava bem craqueladinho. Então, depois, né, eu virei a peça e fiz as laterais. Mas sem segredo, gente. Nem utilizei luva, nem nada, porque era só lavar com água e sabão, que saiu a tinta bem fácil da minha mão, né? Faz uma pequena sujeirinha, né? Não tem como mexer com tinta, suja mesmo, ainda mais essas cores bem fortes, né? Mas eu protegi ali o fundo com um carpetinho, então não sujou minha mesa, não sujou minha roupa, nem nada, né? E foi esse o resultado final de duas demão que eu dei na peça. Deixei ali reservada umas meia horinha. E esse já foi o resultado final que ficou a peça depois de 30 minutos. Ficou bem branquinho e a peça azul ficou bem azulzinho com uma cobertura incrível. Agora, eu tô aí mostrando pra vocês, eu uso essa resina da marca Hidronorte. Eu acho que é assim que fala. Para que que eu uso ela? Para impermeabilizar a minha peça, né? Ela serve como se fosse um verniz, né? Eu utilizo ela, eu passo ela em toda a peça, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. O que que acontece? Ela, a pessoa, quando tiver empoeirado, quando sujar essa peça, a pessoa pode utilizar um pano úmido, pode limpar. Ela não vai manchar, não vai sair a tinta, por quê? Porque ela tá ali, bem, vamos dizer, bem laqueada, né? Tá bem protegida. Essa resina, ela é muito boa. Gente, ela é bem líquida, ela é como se fosse um leite. Parece que vai dar ruim, né? A hora que vocês vê que eu comecei a passar ali, vocês podem ver que ficou todo esbranquiçado, mas fiquem tranquilos que ela seca. Ela só vai ficar a camada de brilho mesmo. Vocês podem ver que eu venho passando o pincel, logo em seguida já venho com o rolinho. É muito importante isso. Se você não passar o rolinho, ela vai ficar manchada. Então, você vem ali tirando excessos com o rolinho. E é isso daí, eu fiz isso daí no fundo, fiz isso daí na lateral. E vocês podem ver que conforme eu vou passando, girando, automaticamente o branquinho já vai sumindo. Vai ficando apenas uma camada com brilho e o resultado fica incrível. Ela fica bem brilhosa e fica bem protegida essa peça, fica com uma camada de brilho com um verniz bem bonito mesmo. Eu utilizo em todas as minhas peças de MDF. Vocês podem reparar aí, olha que brilho que ficou essa peça, não está mais esbranquiçado. E eu pintei o fundo e a lateral e reservei ela ali no fundo para depois eu virar e fazer do lado de fora. Enquanto isso, eu fui fazendo a peça branca. Podem ver que eu estou usando o mesmo rolinho, o mesmo pincel, por quê? Porque ela não mancha, né? Então, eu vim ali já fazendo a parte de fora, né, da peça branca. Fiz ali o fundo, fiz ali a lateral, vocês podem ver que seca bem rapidinho, não fica pegajoso, não fica meloso, né? E o resultado fica muito bonito. Vim fazendo ali e já ia reservando e voltei para outra peça azul marinho para fazer do lado de fora.
Vocês podem ver, né, que eu passava bastante resina líquida e vinha logo em seguida já com o rolinho. Ficava toda manchada, toda branca. Parece, meu Deus, estraguei minha peça. Não, mas não, gente. É só você vir ali com várias demão ali com o rolinho só para secar, só para puxar essa resina que ficou ali e nivelar. Se a gente não faz isso, ela fica toda manchada, toda cheia de bolinhas. Então, a gente tem que ficar passando até ela sumir por completo. E é para ficar só o brilho ali da peça, não é para ficar branca manchada. E o legal dessa resina líquida da Hidronorte é que ela é à base d'água. Então, você pode lavar os pincéis com água mesmo, com água e sabão neutro, que não precisa colocar água ras, aqueles produtos fortes com química forte nem nada. Ela tem um cheirinho bem suave, nada que incomode, né? O certo, claro, quando a gente vai mexer com resina, o certo é a gente usar uma luva, uma máscara, mas ela não tem um cheiro insuportável, ela é bem um cheirinho bem gostosinho, né? Só a gente tomar com cuidado que não tem problemas nenhum, né? Eu mesmo fui ali fazendo tudo rapidinho, utilizei os mesmos pincéis, não precisei trocar porque ela não mancha, né? Não solta, não desbota, enfim. Fica muito legal o resultado final. Tem várias outras marcas, né? Tem resina de outras marcas bem famosas, mas eu utilizo essa porque é um ótimo custo-benefício. Ela é barata e deixa um resultado muito bonito. Pelo menos para mim, eu me adaptei muito com essa marca de resina líquida, né? Ela é mais líquida, é líquida, é igual um leite, mas ela é o que eu me adaptei melhor. Eu utilizava verniz, né? Um verniz é um cheiro muito forte, gente. Me dava muita dor de cabeça, me dava coceira no corpo. Então eu parei de utilizar esses produtos que tinham um cheiro forte. E eu só comecei a usar essa daí, me adaptei. Eu utilizo ela para tudo, para todos os tipos de móveis, né? Quando eu passo tinta, eu impermeabilizo com essa resina da Hidronorte. Olha aí, vocês podem ver, lembra da minha peça grande que me deu trabalho. Olha o acabamento incrível que ficou a peça branca, né? Consegui ali dar 3 demão, então ficou uma peça bem branquinha mesmo. Lembrando que essa resina eu passei apenas uma demão em todo o kit, tá? Se você quiser dar 2 demãos, você pode dar. Vai acontecer o quê? Ela vai ficar mais brilhosa. Mas eu coloquei ali apenas uma, né? Porque como que é uma coisa que não vai ter, não vai, vamos dizer, sujar muito, vai ser uma coisa que vai ficar ali na parede, então não é uma coisa que vai ficar precisando colocar coisas e tirando sempre. Se é uma coisa que você vai utilizar sempre, que vai sujar bastante, então é bom passar 2 de mão, porque aí pelo menos protegeria mais, né? Mas aí eu coloquei uma demão em toda a peça e ficou incrível. Deu um leve brilho na peça, protegeu e a pessoa não vai ter problema nenhum. Pode passar um paninho úmido para limpar, que ela não vai manchar, ela não vai sair tinta, desbotar nem nada. Vocês podem ver, ó, que o resultado ficou incrível. E foi isso, pessoal. Eu vim ali fazendo todo o lado de dentro, todo o lado de fora, passando essa resina para impermeabilizar bem minha peça e reservei ela ali. Enquanto isso, eu fui tomar um banho. Coisa de meia horinha ficou ali secando essa resina, né? E aí, logo em seguida, já fui fazer meu acabamento, né? A cliente falou que eu poderia colocar algum detalhinho para dar um charminho a mais, então é claro que eu fui colocar uma passamanaria.
Utilizei ali a cola Cascorex, ela é muito boa, é uma cola própria para artesanato, né? Utilizei ali um pincel também de cerda macia. O que que eu ia fazer? Eu queria colocar um detalhinho, né, a mais. Então, eu vim ali pegando essa cola branca da Cascorex e vim fazendo ali as bordinhas, passando um pouquinho de cola, né? E logo em seguida, peguei a passamanaria e coloquei ali colando. Passei o dedo ali pra nivelar, cortei a pontinha, né, do excesso com a tesoura, né, pra dar o tamanho certinho. E fui virando a peça, e fui fazendo isso daí na lateral toda, né, dos 4 cantos desse nicho. Passando cola, colando a passamanaria e deixava ali reservadinha ali ela. E eu utilizei a passamanaria na cor azul bebê. Eu achei que ficou bem mais legal, ficou bem mais bonito. Pensei de deixar as mesmas cores, né? O azul marinho e no branco colocar o branco. Só que eu achei que não ia dar destaque nenhum. Então eu coloquei, né, o tom azul bebê, porque como a minha cliente falou que a decoração da sala dela era tudo azul claro com azul escuro, né? Que seria o azul marinho com azul bebê. Então eu fui e fiz essas cores que eu achei que ia combinar bastante com a sala dela. E olha ali, gente, que bonito que ficou o resultado final. E o que que eu faço? Eu pego o pincel com a cola Cascorex e depois de pronto, eu venho passando ali uma segunda demão, passando por cima a cola Cascorex. Por quê? Porque ela não vai correr o risco de soltar. Gente, para você arrancar essa passamanaria em volta desse nicho, você vai arrancar até a tinta. Sério, a hora que você puxar, você vai arrancar o fundo da tinta e tudo, porque essa cola, ela é extra, né? Ela é uma cola que tem uma fixação muito boa. Então, secou, ela, nossa, ela gruda mesmo. E vocês podem ver que ficou branca, mas, gente, não fica branca. Conforme ela vai secar, ela vai ficar transparente e vai sumir a cola. Então, vai ficar apenas a passamanaria em volta ali, com o acabamento perfeito, né? E assim eu fui fazendo também na peça branca. Olha que gracinha, eu achei que o azul bebê ficou bem mais bonito do que o branco não tava destacando, né? Então eu mantive a mesma cor da cor azul marinho, né? Que eu também utilizei ali o azul bebê. Então eu também fiz nas peças brancas o azul bebê para não ficar muito colorido, né? E olha que incrível que ficou muito delicadinho, ficou muito bonitinho. E fui ele fazendo nas 4 laterais do nicho. E logo em seguida, né, peguei e vim fazendo o mesmo processo, que é o processo, né, de passar a cola branca por cima dessa passamanaria, para ela não se soltar. Gente, não solta mesmo. Só se você puxar. E outra, se você puxar para arrancar, vai soltar toda a tinta do fundo desse nicho. Então, ali, ela fica bem protegida. É uma coisa pro resto da vida, né? Então, vim ali fazendo, fica branco, fica, mas depois de seca, ela some. Depois eu vou mostrar pra vocês, depois de sequinha, né, como que ficou o resultado final. Mas eu vim fazendo isso daí em toda a peça, fiz na azul, fiz na pequena, né, na branca, fiz na maior branca, e foi isso, gente, o resultado ficou incrível. E está aí, ó, o resultado final da peça já seca. Podem ver, né, que sumiu todo o branquinho. A cliente amou, tenho certeza que vocês também. E foi esse o resultado final desse nicho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscrevam lá no meu canal, deixe um like, ativa o sininho de notificação, que sempre vocês vão receber os meus vídeos em primeiro lugar, né? Então, gente, comentem aí se vocês gostou, o que que você achou desse resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!